Bom dia, amigos da Rádio Mundial. Estamos começando aqui mais um programa Biointegral. Aqui quem fala com vocês é o Sérgio Bastos, eu sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, facilitador de Psyche e também especialista em terapia manual. Junto com a Frésia, estamos aqui para compartilhar conhecimentos com vocês a respeito da nossa saúde e nosso desenvolvimento pessoal. Bom dia, Frésia. Bom dia. Bom dia, Didi André Mota, que está lá ajudando a gente. Bom dia também, amigos da web. Bom dia, então. Bom dia, amigos da Rádio Mundial. Bom dia, amigos da web. Estamos aqui, então, mais uma vez, junto com vocês. Muito felizes por poder realizar mais uma vez este programa. Esse programa que sempre tem o objetivo de dar maior qualidade de vida para você, melhor qualidade de pensamentos, melhor qualidade de fisiologia também, como se o objetivo nosso é fazer essa relação entre corpo e mente, trazer conhecimentos para que você possa entender essa relação e poder administrar, né? Porque além de ter o conhecimento, a gente tem que ter a sabedoria de poder administrar tudo isso, essa dinâmica que existe entre a mente e o corpo. Então, antes de começar, como sempre, eu tenho que dar aquela declaração forte. Eu declaro que este é um programa abençoado, que esta é uma sexta-feira abençoada e a semana que segue é uma semana abençoada, né? E aqui quem está falando com vocês, então, como o Sérgio disse, é a Frésia Sá. Eu também sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e também facilitadora de Psyche. E para esta semana a gente vai começar de novo com a nossa declaração, aquela declaração que você utiliza o resto dessa semana, a outra semana até a gente se encontrar novamente. E a declaração que você vai sentir no seu corpo, que você vai percebê-la, você vai não só verbalizar, não só usar a mente, pensar, mas você vai usar o corpo inteiro ao repetir essa frase. A declaração, então, é: eu confio plenamente que a minha intuição é real. Então vamos lá, né? Eu confio plenamente que a minha intuição é real. Então, se puder se sentar, senta e coloca as duas mãos sobre as coxas e sente, como a gente sempre fala, sente no seu corpo, no seu físico, quais as sensações que essa frase te dá quando você repete essa frase. E para alguns de vocês aí, essa afirmação ela pode ser alguma coisa muito desafiante, né? Porque nós aprendemos que intuição ela não é um sentido muito confiável, né? Porque ela não é alguma coisa que é palpável, né? Que dá para ser medida, né? Como, por exemplo, a audição ou mesmo a visão. E para muitas pessoas isso pode ser, esse sentido da intuição, ela também pode ser alguma coisa quase que fantástica, né? Quase presente somente na nossa imaginação. E nós sabemos, né, que em psicologia a intuição é um processo pelo qual o ser humano ele passa e às vezes é involuntária. E nós utilizamos essa intuição para acabar chegando a alguma conclusão, né? Chegar à conclusão de algo. E na intuição o raciocínio é usado para chegar a essa conclusão, né? E ele é puramente inconsciente. A intuição ela é puramente inconsciente, né? A gente usa a intuição para chegarmos a conclusões que só que a gente usa. Como é que eu posso explicar isso? De uma maneira rápida, né? E muitas vezes essa maneira é tão rápida e tão fora do nosso controle que ela parece um processo assim paranormal ou algo divino.
Porque tudo que a gente não conhece, a gente tende a colocar nessa categoria de eventos fantásticos, como o Sérgio disse, né? E por todos os argumentos que a gente utiliza ao longo de todos os programas, então fica claro para a gente, fica fácil para nós afirmarmos que a intuição é um processo natural. É um processo da fisiologia da gente. É um processo presente, tão presente quanto a nossa visão, tão presente quanto a nossa audição. E por que a gente, baseado em que nós podemos fazer essa afirmação? Baseado no que a intuição, como o Sérgio disse, nada mais é do que um raciocínio muito rápido. É um raciocínio que acontece, só que acontece no nível inconsciente. Por isso que parece que a gente não tem controle, parece que não está acontecendo, parece que foi assim um chute. Mas não foi um chute. E quando a gente... por exemplo, se a gente vê um copo caindo, automaticamente a gente tende a tentar pegá-lo, porque o nosso inconsciente, baseado nas nossas experiências, no que a gente já viu ao longo da vida, baseado naquilo que a gente já recebeu de informação, nos leva a acreditar que aquele copo de vidro, ao cair, vai quebrar. Então, a gente tende lá pegar como uma solução do problema. Mas é uma solução intuitiva. A gente fala assim, é tão simples que chega a ser um raciocínio intuitivo. Então, por exemplo, quando a gente começa a aprender a dirigir, também a gente, no começo, tem que pensar. Vai treinando, e tomar as decisões ali durante a direção é quase um raciocínio também intuitivo, porque começa a acontecer tudo no nível subconsciente, conforme a gente vai internalizando as experiências. E isso eu estou falando de exemplos simples, mas a gente pode transportar isso para cada vez exemplos maiores. Então, muitas vezes, a ciência utiliza esses raciocínios intuitivos, né? Então, as grandes descobertas geralmente nascem desses raciocínios intuitivos. Então, quer dizer que eles são fantásticos? Não, eles estavam acontecendo, só que num nível que a gente não tem consciência, né? Que a gente não consegue palpar eles naturalmente. É um nível inconsciente, né? Como a Freda estava falando e como eu falei antes, né? Isso é um processo que ele é fundamentalmente inconsciente. Ele está no nível do inconsciente, né? Ele está no nível fora do nosso controle consciente. Como a Freda falou, a questão o exemplo que ela deu do copo caindo, a gente age inconscientemente para ir lá e pegar o copo, né? Mas por essa intuição ela estar nesse nível inconsciente, muitas pessoas acham que é uma coisa que não dá para ser treinada. E nós sabemos que nós podemos voltar a treinar e voltar a saber como lidar com essa intuição. E é isso mesmo, gente, é voltar a treinar, porque quando nós somos crianças, nós usamos esse sentido da intuição naturalmente. Isso. E por que quando a gente é criança, a gente costuma, na maior parte das vezes, né? Não todas as crianças, mas na maior parte delas, utilizar livremente essa intuição. Porque quando crianças, nós estamos mais livres dos modelos, dos desejos, das expectativas, dos medos, né? Das travas, dos medos do outro, né? Porque a gente vai aprendendo esse medo ao longo da vida. Nós já nascemos com alguns, obviamente, né? Mas a gente vai cada vez acumulando mais o nosso pote e colocando mais e mais a roupa dos outros, o que vai impedindo cada vez mais de nós utilizarmos esse sentido que é a intuição. Então, é nesse sentido que a gente está lá na Biointegral, né? Para tirar esses bloqueios, tirar esses medos, essas inseguranças que não deixam a sua intuição aflorar. Não deixam ela funcionar da forma mais eficiente dela. Exatamente. E se você precisa de um auxílio para poder tirar esses bloqueios, essas travas, como o Sérgio disse, liga para a gente. Nosso telefone é 4113 77
06. Nós atendemos em Pinheiros e no Tatuapé, os dois próximos ao metrô, né? Pinheiros próximo ao metrô Clínicas, e Tatuapé próximo ao metrô Tatuapé. E se você quiser saber mais sobre as técnicas que a gente utiliza, você pode entrar no nosso blog, que é microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. E para saber mais sobre a microfisioterapia especificamente, você pode entrar no nosso site, que é www.microfisioterapiasaopaulo.com.br. São todas técnicas não invasivas, em que nós procuramos desprogramar esses medos, desprogramar essas travas, né? Então, memórias que o seu corpo foi registrando e que foi provocando os sintomas que você tem. Então, não é só para questões comportamentais ou emocionais, né? Também ajuda ajuda, e a gente tem resultados fantásticos com dores como lombalgia, como doenças autoimunes, né? Sim, artrite reumatoide, lúpus, né? A gente tem resultado com vários tipos de doenças, né? A gente não tem limitação de doenças. Então, mas a gente está lá para promover saúde, não tratar de doenças. Isso mesmo, Sérgio. E se você quiser participar conosco ativamente deste programa, você pode participar através da sua colaboração, da manutenção deste programa. E isso você pode fazer através do site www.patreon.com/biointegral. Lá você vai encontrar várias possibilidades de estar participando conosco daqui. E dentro dessa participação você vai receber benefícios que podem ser desde desconto em tratamentos até divulgação da sua marca. Também, para quem quer saber um pouco mais sobre essa colaboração, no nosso blog mesmo, vou repetir o blog, é microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. Lá na parte superior tem um banner escrito Seja Nosso Colaborador. Só você clicar lá e vai aparecer todo o passo a passo, a explicação, como que você faz para fazer essa colaboração. Então, de novo, nosso blog é microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. E para você que não tem habilidade com computador, né? Precisa de alguém para pedir e não está tendo ninguém, liga pra gente. Liga pra gente. Telefone 41 13 7706. 011 4113 7706. Liga pra gente que a gente está à disposição para ajudar, seja para fazer essa colaboração, ou seja para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Isso aí. Então a gente estava falando, quando a gente é criança, a gente recebe muitos medos, né? Muitos bloqueios, né? E o medo, ele é um sentimento que pode exercer na gente um poder muito grande, né? E principalmente quando você passa a acreditar que você é impotente, né? Você é impotente diante dos perigos, né? Que não é capaz de se proteger. E nós vemos lá no nosso consultório que hoje em dia muitas pessoas vêm colocando esse medo, essa impotência como algo como se fosse uma fé, né? Fé, e nós sabemos que isso é uma inverdade, mentira, né? É uma inverdade, né? Essa questão de se sentir impotente, isso é uma inverdade, né? Nós todos temos capacidade suficiente para nos proteger de todos os perigos que acontecem com a gente, né? Alguns amigos que estão escutando nós aí, que vivem, por exemplo, na sombra do síndrome do pânico, eles devem estar achando que eu sou louco, né, de estar falando isso, de fazer uma afirmação dessa, de que todo mundo consegue se proteger desses perigos. Mas eu posso dizer diretamente para vocês aí que
quanto mais você se desamarrarem dessas correntes, desses bloqueios, mais se soltarem dessa fé, dessa crença nesse perigo, maior é a chance de você conseguir se proteger e maior é a chance de você conseguir sair dessa sombra, desse síndrome do pânico. Eu concordo em número, gênero e grau com o Sérgio, porque essa informação que ele está dando é muito importante. Eu venho de uma família que tem muito fé no medo. E eu posso dizer de cadeira, assim, que eu tinha medo de tudo, assim, não chegava no nível de síndrome do pânico, mas conforme eu fui me libertando da amarra do medo e confiando que eu tenho condições de me proteger, confiando no melhor, que o melhor está para acontecer comigo, mais segura eu me sinto para realizar as coisas da minha vida e mais eu recebo proteção do meio, mais as coisas acontecem seguramente para mim. Então, confiar é um processo que pode ser muito fácil, né? Às vezes pode parecer hoje para você desafiante, mas ele é fácil, ele é possível. Porque ele é possível para alguém, vai ser possível para você. Basta você querer. Você não é menos nem mais do que eu ou do que qualquer outra pessoa que você olha e a pessoa vive com segurança. Ah, mas hoje a vida é muito difícil, você deve escutar muito isso. Hoje em dia tem muito ladrão e não sei o quê. Para mim ele não existe. A dificuldade é a gente que coloca. Exatamente. Nós colocamos a dificuldade. Exatamente. Então, eu ando, obviamente, eu não vou em lugares perigosos, né, onde que tem a maior chance, né? Você não vai dar sopa pro azar. Exatamente. Onde tem maior chance de ser assaltado, obviamente, eu vou prestando atenção, mas eu não vou confiando que eu vou ser assaltado, eu vou confiando que eu vou passar por ali com segurança. Lembra que a gente já falou algumas vezes para trás, quanto mais medo eu tenho de uma coisa, mais eu atraio aquilo para mim. Exatamente. Então, o medo, ele é um raciocínio, se ele estiver morando dentro de mim, ele impede o meu raciocínio intuitivo. Então, ele interfere no raciocínio que utilizar todas as informações que existem ali. Então, o meu raciocínio intuitivo pode me dar sempre condições de saída, se eu permitir. Mas se eu ficar com medo ou entrar na expectativa de que existe um perigo e que eu estou encurralada, então o meu raciocínio intuitivo vai me levar ao quê? A fazer o contrário, a me prender. Né? Então eu não vivo mais livremente, eu vivo de acordo com o medo. A minha intuição passa a ser exercida baseado nesse sentimento do medo. Então, quanto mais livre, quanto mais eu vou me desamarrando disso, quanto mais eu vou abrindo mão disso, mais eu começo a perceber e fazer novas escolhas. E isso é grandioso, isso pode abrir grandes portas pra gente. E a questão aqui é ficar isento desse medo. É acabar com esse medo. Né? Mas vocês aí devem estar se perguntando aí, mas como que eu vou criar condições para que isso aconteça? Como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Então, primeiramente, você precisa treinar a escutar a sua voz interior, como a gente falou no programa passado, né? Porque a voz interior nada mais é do que a sua intuição. Aquele raciocínio interno que vai avaliar tudo que está à sua volta. Ele vai usar os conhecimentos que você já tem, que você já possui, para avaliar aquela situação. E essa avaliação, como a gente falou, é uma avaliação inconsciente, ela está fora da consciência, porque o consciente ele é limitado, o inconsciente ele é completamente ilimitado. E quando eu falo de limitação, é mais ou menos como... porque o consciente, ele trabalha em cima da frequência. Peraí, calma. Então, você vai falar agora da diferença entre o consciente e o inconsciente. Então, qual que é a diferença? O que tem de característica do consciente, primeiro? Então, o consciente, ele trabalha em níveis uma frequência que a gente chama de frequência beta. A frequência que nós usamos quando a gente está acordado, a gente está consciente. Ela funciona entre
A gente fala sempre em hertz, né? Que essa é a medida que se faz. Então ela funciona entre 13 e 30 hertz, né? E essa frequência é uma frequência alta, é uma frequência de alta... É como se fosse... Quando ele fala em frequência... Então, assim, os pensamentos são algo não palpáveis. Então, é como se fosse aqui, o som do que você está recebendo do rádio. É algo que você está escutando, mas você não está palpando. Existe uma onda chegando aí, né? E essa onda, por exemplo, do rádio, tem uma frequência. Então, por exemplo, para você escutar, para você conseguir escutar a Rádio Mundial, está nos escutando nesse momento, você virou o botãozinho ou apertou o botãozinho lá do seu rádio até chegar no 95.7. Quando você chegou no 95.7, você começou a receber as ondas que utilizam essa frequência. Então, essa velocidade... A gente pode falar velocidade? Pode falar velocidade. Então, como se fosse a velocidade. Então, quando a gente consegue operar na frequência alfa de pensamento, que é do inconsciente, não é isso, que Sérgio? Começa a ser inconsciente, né? Ele Isso. é um estado alterado de consciência, né? Aí a gente consegue acessar de maneira mais precisa a intuição. A gente vai continuar esse assunto na próxima semana, né? Porque já está acabando. Nós só temos 3 minutos, então a gente vai continuar falando sobre como que você pode utilizar e como que é possível a intuição dar melhores condições para você se proteger, né? E para você, às vezes, até melhorar essa questão da síndrome do pânico. Não é isso? Nessa semana lá no blog a gente vai escrever alguma coisinha já sobre a intuição e a gente vai colocar esse programa dessa semana e o programa da semana passada, porque são programas que se combinam bastante. Isso. Então, para vocês lerem um pouco mais. Então, vamos repetir a frase da semana, que é super importante. A frase é: eu confio plenamente que a minha intuição é real. E se você já estiver ansioso para saber como é que é o nosso trabalho. Como é que é o nosso trabalho, tudo. Então você entra no nosso blog, microfisioterapiasaopaulo.blogspot.com.br. Também pode entrar no nosso site, www.microfisioterapiasaopaulo.com.br. Se quiser ligar para a gente, para nos conhecer e também conversar um pouco sobre as técnicas, o telefone é DDD 11 41137706. Então, um ótimo final de semana para vocês. Até semana que vem e tchau. Uma ótima semana, uma semana abençoada. A gente te espera aqui na próxima sexta-feira. Tchau!